Efésios, capítulo de número 6, irei ler o versículo 1, 2 e 3. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Abre os nossos olhos e nos faz, ó Deus, enxergar as maravilhas da tua lei. Que a palavra, Senhor, encontre morada em nossos corações, a fim de vivermos para a tua glória. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Atente aqui para mim um instante. A maior de todas as lutas que nós podemos imaginar, a maior de todas as lutas que nós podemos imaginar, que está sendo travada em nossa sociedade, está relacionada aos filhos. Está relacionada aos filhos. É uma das áreas, irmãos, mais atacadas por Satanás. Os nossos filhos. Os nossos filhos. 4 considerações iniciais. Primeira, hoje, infelizmente, há uma ruptura radical entre pais e filhos. Uma ruptura radical entre pais e filhos, onde os pais não conseguem mais se comunicar com seus filhos e os filhos com seus pais. Onde os filhos não têm prazer mais e têm intimidade com seus pais e nem os pais com os filhos. Onde os pais falam uma coisa e os filhos entendem outra. E os filhos falam algo e os pais entendem outra completamente diferente por causa do distanciamento que há entre as gerações. E esse distanciamento capaz até de mudar certos termos que para um é uma coisa e para o outro é uma outra coisa. Segundo, filhos que não seguem mais o padrão de vida ensinado pelo seu pai e por sua mãe. Vivemos um tempo hoje onde os filhos não seguem mais o padrão de vida ensinado pelos pais, pelos avós, e isso tem, infelizmente, trazido essa ruptura e certamente distanciado os filhos dos pais e também da palavra de Deus. Terceiro, o mundo inteiro, irmãos, o mundo inteiro, artistas, escolas, influenciadores, amigos e por aí vai, o mundo inteiro tem fomentado a rebelião dos filhos contra seus pais. A rebelião dos filhos contra seus pais. Então você vê influenciadores, você vê filmes, séries, que diariamente, semanalmente, têm doutrinado diretamente e indiretamente seus filhos a se rebelarem contra você. Contra você. Quarto aspecto. Filhos que não querem mais se submeter à autoridade dos seus pais e se rebelam contra eles, criando assim uma rebelião familiar. Eles não se submetem mais, eles não têm mais prazer em obedecer, em submeter à autoridade dos seus pais, então se cria uma rebelião no lar, onde em uma família os filhos não têm mais comunhão com seus pais. É cada um no seu quadrado, no seu gueto, não há mais comunicação, não há mais relação.
é uma das áreas mais atacadas por Satanás em nossos dias. É a maior de todas as lutas que nós podemos imaginar que está sendo travada em nossa sociedade, essa luta relacionada aos nossos filhos. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui está apresentando como nós devemos entender a relação entre filhos e pais. Ele já vem desenvolvendo exatamente isso desde o capítulo 5, versículo 22, onde ele tem aplicado o evangelho para a família. Ele diz, vocês são imitadores de Deus, vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus, Deus mudou a vida de vocês, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, caminhando o trilho do inferno, mas Deus então resolveu dar vida a vocês, regenerar, perdoar, justificar, por causa da obra de Cristo. Ele redimiu, resgatou vocês, é por esta razão que vocês devem viver não o padrão antigo, mas o novo padrão. E Paulo então apresenta um novo padrão de vida que os crentes devem viver, que os cristãos devem viver, não vivendo como antes viviam, mas vivendo agora segundo a vontade de Deus. E aí ele fala sobre a família, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, e logo em seguida, no texto que lemos, o apóstolo Paulo fala sobre os filhos, e ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Ele olha agora para os filhos e chama a atenção dos filhos, dizendo como os filhos devem se portar diante dos seus pais. E é sobre essa realidade que eu gostaria, irmãos, de trazer aqui, de meditar com os irmãos essa noite, a realidade de como os filhos devem se comportar, como eles devem tratar, como eles devem lidar com seus pais, não somente os filhos pequenos, as crianças, mas também filhos adolescentes, jovens e adultos. Qual deve ser a sua relação com o seu pai? Até mesmo você adulto, com a sua mãe, até mesmo você adulto. O Senhor Jesus veio restaurar esse mundo caído pelo pecado, formando uma nova sociedade e formando também uma nova família. O Dr. Martin Lloyd Jones é de opinião que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de dar testemunho do reino neste mundo, apresentando a diferença entre uma família cristã e não cristã. Ele então apresenta a verdade dos filhos, como os filhos devem viver, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Filhos que vivem segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Eu gostaria, portanto, de apresentar 3 razões pelas quais o filho deve obedecer aos seus pais, honrá-los e viver assim segundo a vontade de Deus. São razões apresentadas por um autor chamado John Stott, que apresenta considerações muito importantes. A primeira consideração, a primeira razão, é uma razão que nós podemos chamar de razão natural, ou lei natural. Porque olha aí para o texto, veja o que diz a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 1 em uma só voz, vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A primeira razão dessa obediência acontece por uma questão que nós podemos chamar de razão natural. Há uma revelação geral, um padrão em toda a sociedade. E esse padrão é também apresentado aqui pela palavra de Deus, dizendo: filhos, vocês devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Em outras palavras, isto é natural. Isso é natural. Isso é justo. Isso é o que é esperado dos filhos. Ou seja, filhos submissos aos seus pais.
A obediência dos filhos aos pais é uma questão de lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os moralistas pagãos, os filósofos gregos, a cultura oriental, chinesa, japonesa, coreana, as grandes religiões até mesmo, falam sobre esse aspecto que é natural dos filhos obedecerem a seus pais. Mas isso não parte, claro, das outras religiões, não parte, claro, de uma ideologia, de uma cultura, parte da criação de Deus. O pai então criou o homem, criou a mulher, eles se casam e têm então os seus filhos, e naturalmente os filhos obedecem aos seus pais. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele tem razão quando diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais, é algo antinatural. Paulo está apresentando aqui uma lei natural que Deus escreveu no coração dos homens. É uma questão muito espontânea e natural dos filhos que são amados pelos pais, criados pelos pais. É natural que eles obedeçam aos seus pais. Então eu trago essa aplicação para os irmãos, para os filhos, para as crianças aqui presentes. Que as crianças precisam obedecer aos seus pais, porque isso é natural, isso é justo. Isso faz parte da criação de Deus. Isso faz parte da revelação de Deus. E Deus criou desta forma, para que os filhos então obedeçam aos seus pais, porque é antinatural, não é natural, não é normal os filhos desobedecerem os seus pais. Vai contra a lei da criação de Deus, a revelação geral de Deus, ou a justiça natural de Deus. A lei natural, ou essa justiça natural, requer, portanto, que os filhos devam obediência aos seus pais. A criança que desobedece, ela está revelando o seu pecado contra Deus. E ela está manifestando uma desordem na própria revelação geral de Deus. Porque ela está agindo contrariamente à criação do Senhor, àquilo que é naturalmente revelado pela própria criação. Então a primeira razão dos filhos obedecerem aos seus pais é essa lei natural, essa razão da natureza. A segunda razão, irmãos, está justamente na lei de Deus. Porque veja o que diz o texto no versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dos filhos, dizendo: filhos, vocês devem obedecer os pais, porque não é apenas natural, justo do ponto de vista da criação, sobretudo está na própria revelação da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que esses mandamentos não cessaram, mas que são presentes até o dia de hoje. Paulo, portanto, está relembrando aqui para os filhos, dizendo: olha, vocês devem obedecer aos seus pais, porque isso está na lei de Deus. Então, Paulo apresenta o 5º mandamento da lei de Deus, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar, portanto, é temer e ter alegria em obedecer, em se submeter, em ser submisso à voz do pai e da mãe. Honrar vai de encontro à desobediência. Quem honra, obedece. Quem honra o pai e a mãe vai se submeter às diretrizes, aos ensinos, às orientações, vai procurar entender do pai e da mãe aquilo que é importante para a vida, vai procurar viver de acordo com a vontade de Deus, porque é a lei de Deus, obedecendo o seu pai e a sua mãe. Moisés faz uma recapitulação desse mandamento em Deuteronômio 5,16 e diz: honra teu pai e tua mãe como o Senhor
teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, não é simplesmente para que você viva, muito tempo na terra, mas que você viva bem. Paulo, portanto, está recapitulando esse mandamento, dizendo: vocês devem obedecer os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que vocês vivam por longas datas, mas vivam bem. Vivam bem. O apóstolo Paulo poderia ameaçar: vocês devem obedecer por algum tipo de ameaça, mas o apóstolo Paulo, ele não ameaça, ele diz: vocês devem obedecer porque é uma promessa. É uma promessa. Filhos que obedecem aos seus pais vivem bem. Filhos que obedecem aos seus pais vivem fundamentados e experimentando as promessas do Pai. Filhos que obedecem os pais, que ouvem a voz dos pais, que estão atentos a obedecer a palavra do pai, a palavra da mãe. Esses meninos, eles serão criados, eles crescerão e eles vão viver bem nessa terra. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Para os judeus, esse mandamento fazia parte da primeira tábua da lei, porque tinha um papel importante na estrutura dos mandamentos. Porque veja, a primeira tábua da lei diz respeito ao culto. Não tem um outro Deus além de mim, não faças imagens, não diga o nome do Senhor em vão, guarde o dia do Senhor. São mandamentos relacionados ao culto. E aí, os judeus diziam: esse quinto mandamento está relacionado também à adoração a Deus. Honra teu pai e tua mãe. Aí a gente pode perguntar por quê? Porque o próprio Deus revelou isso na sua palavra. Em Levítico capítulo 19, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu sou santo, vosso Deus sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Ele se revela para o seu povo dizendo: vocês devem ser santos, porque eu sou santo, e por esta razão, filhos, obedeçam seus pais e guardem o dia do Senhor. Perceba que a santidade e o culto na vida de uma criança, esse culto e essa santidade, eles estão ligados ao fato de eles obedecerem aos seus pais, se submeterem aos seus pais, a honrarem os seus pais. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. É a lei de Deus sendo apresentada. Qual é a razão para os filhos obedecerem aos seus pais? Primeiro, é algo natural. Segundo, é expresso na lei de Deus. E é essa lei que revela uma grande promessa. Quando nós vamos analisar a nossa confissão de fé, e especificamente o nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 133, diz o seguinte: qual é a razão anexa ao quinto mandamento que lhe dá maior força? E os puritanos, então, do século XVII, fizeram essa pergunta e explicaram. E eles afirmaram: a razão anexa ao quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, para lhe dar maior força, contida nessas palavras, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de longa vida e prosperidade. Veja, é uma promessa, diz o nosso catecismo, é uma promessa de Deus de longa vida e prosperidade.
tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem esse mandamento. Ou seja, filho que obedece o pai vai viver bem. Filho que obedece à mãe vai viver bem. Filhos e filhas que estão submetidos aos seus pais, ao pai e à mãe, eles vão viver bem e prósperos nessa vida. Por que isso? Porque é uma promessa gloriosa de Deus para essas pessoas, para essas crianças. É uma promessa de Deus. O que Ele faz produz benefícios de longa data. Por quê? Porque Ele ouviu o seu pai, porque ouviu a sua mãe, porque ela ouviu o seu pai, ela ouviu a sua mãe, e eles obedeceram o ensinamento dos seus pais. Um filho que obedece aos seus pais, ele vai viver muito tempo, de alguma maneira. Um filho que obedece aos seus pais, ele vai viver muito tempo, de alguma maneira. Eu não sei se você já viu aqueles documentários, né, que tratam de pessoas que estão entregues às drogas, longe de casa. E eu vi uma pessoa falando sobre esses documentários, dizendo que o repórter estava entrevistando ali jovens dependentes químicos que estavam nas ruas, vivendo com entorpecentes e longe, né, do padrão de vida apresentado pelos seus pais. E ele fazia então uma reportagem perguntando o que tinha acontecido e tentando entender toda aquela situação. Em outro momento, em outro dia, ele vai lá para entrevistar novamente aqueles rapazes, aqueles jovens, e a maioria deles já estavam mortos. Já estavam mortos. Filhos que vivem em rebelião contra seu pai e contra sua mãe vão morrer cedo. Filhos que vivem desobedecendo ao seu pai e à sua mãe não vão viver bem. Filhos que desobedecem constantemente e não se arrependem dos seus pecados e não mudam de vida, eles não terão longa vida, não terão prosperidade, não terão essa bondade de Deus para a vida deles hoje, aqui nessa terra. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor. Aquele que honra o pai, que honra a mãe, eles vão viver bem e de longa vida sobre a terra. Sobre a terra. Isso é tão sério, irmãos, em relação à lei de Deus, que quando um filho desonrava o pai e a mãe, e se ele não se arrependesse, o pai poderia levá-lo aos juízes de Israel e ele seria apedrejado. Porque é algo tão sério para Deus, é algo tão importante para Deus, que está ligado ao culto, à santidade e está ligado à própria vida. É por isso que nós não devemos abrir mão daquilo que para Deus é importante. E eu trago também essa aplicação para os pais. O pai, a mãe não devem abrir mão da obediência dos seus filhos. Pelo contrário, o pai e a mãe precisam orientá-los constantemente acerca dessa obediência que lhe é devida e que eles, portanto, vivam de acordo com a palavra de Deus, para que eles não sejam destruídos até mesmo pela justiça e disciplina do Senhor. Porque aqueles que desobedecem vão morrer, e vão morrer logo, mas aqueles que obedecem a Deus irão viver e vão viver bem. E eu digo para você aqui, criança, filho, filha, olhe para mim aqui um instante. Você quer viver bem? Você quer viver muitos anos? Você quer ter uma vida boa nessa terra? Você quer desfrutar das coisas boas que Deus tem para você? Você quer ter uma vida boa? Você quer viver bem?
Sabe qual é o segredo? Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, escute o que ele tem para dizer para você, o que a sua mãe tem para ensinar para você. Não dê ouvidos aos seus amigos que te afastam dessa comunhão com seus pais. Não dê ouvidos a certas amizades que podem influenciar você a se rebelar contra os seus pais. Pelo contrário, que você seja de fato alguém que tenha intimidade, comunhão, amizade, conexão com seu pai e com a sua mãe, porque isso fará toda a diferença para a sua vida. É a lei de Deus. Primeiro mandamento com promessa. Importantíssimo para todos nós. A terceira razão, irmãos, é a razão do Evangelho. É a razão do Evangelho. Porque veja o que diz o texto, versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais. Em quem? No Senhor, pois isto é justo. Obedecer a vossos pais não é no Pai, mas é no Senhor, ou seja, é em Cristo. Não é por causa da mãe simplesmente, mas é por causa de Cristo, no Senhor. Ele já vem desenvolvendo a centralidade de Cristo há muito tempo, quando ele fala sobre a mulher tratar o marido como a igreja se submete a Cristo, ou seja, centralizando Cristo, e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E então ele vai afirmar para os filhos: filhos, obedeçam aos seus pais também em Cristo, no Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou a nossa história, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque sem Cristo nós estamos perdidos, porque sem Cristo nós vamos trilhar o caminho da morte eterna, porque sem Cristo nós vamos perecer, vamos morrer eternamente. Mas com Cristo nós recebemos a sua salvação, a vida eterna, e Ele, portanto, é Salvador e Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor que conduz a nossa vida. Em Cristo, a família é resgatada para viver o seu propósito original. Lembra do que diz a palavra em Efésios capítulo 2? Não de obras, vocês não são salvos por obras para que ninguém se glorie. Ele então afirma: pois sois feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Cristo vem resgatar esse propósito original para andarmos na prática das boas obras, e os filhos então andam nessa prática, obedecendo aos seus pais no Senhor, por causa de Jesus Cristo. Os filhos devem obediência aos seus pais, até mesmo quando os pais não são tementes a Deus. Os filhos devem obediência aos seus pais, mesmo quando os pais não são tementes a Deus, porque eles obedecem, não é por causa da postura do pai e da mãe, mas eles obedecem por causa do Senhor. O filho deve obedecer ao pai, porque é Cristo que assim pede, porque é Cristo que assim ordena, por causa do Senhor. Esse é um padrão que deve ser estabelecido, e esse é um padrão que deve ser praticado por nós. Talvez você diga: ah não, pastor, mas meu pai e a mãe são pessoas difíceis, eu não devo obedecer a eles, e eu não posso me submeter a eles. E eu digo para você, querido, essa palavra, esse mandamento não está condicionado à ação do seu pai e à ação da sua mãe. Isso é natural, é justo por causa da lei, e por causa de Cristo, então você deve obedecer, porque essa é a vontade do Senhor. Eu ouvi recentemente um relato de um presbítero falando da sua conversão, e ele foi convertido por Deus, mas o seu pai não era temente a Deus, e o seu pai tinha proibido dele ir para a igreja.
E ele ficou nesse dilema: meu Deus, Deus me alcançou, mas eu quero ir para a igreja, mas o meu pai não permite eu ir para a igreja. E o testemunho dele é muito impactante e fundamental e instrutivo para nós, porque ele não desobedeceu o seu pai, ele não se rebelou contra o seu pai, mas todo dia, ou melhor, todo domingo de manhã, ele botava a roupa, se arrumava, pegava a Bíblia e ia bater no quarto do pai. Papai, hoje eu posso ir? Não, meu filho. Ele então voltava e adorava a Deus no seu quarto. No outro domingo, novamente, ele se arrumava, botava a Bíblia e ia bater na porta do pai. Papai, eu posso ir hoje? Não, meu filho. Ele retornava e adorava a Deus no seu quarto. E assim acontecia todos os domingos. Ele ia lá, batia no quarto do pai. Papai, eu posso ir? Ele dizia: filho, não. Ou seja, tem que submeter à vontade do pai, mas você tem que revelar a sua vontade, o seu desejo, diante principalmente daquilo que é a vontade revelada de Deus para a sua vida. E esse filho, então, esse filho que hoje é um presbítero, ele dominicalmente ia bater na porta do pai, até o momento em que o pai não aguentou mais, cansou e disse: vai, menino, pode ir. E ele então foi para a igreja e não deixou mais de ir. Honrar o pai e a mãe, mesmo quando eles não são tementes a Deus, porque até mesmo com essa postura você vai dando testemunho de Jesus e pode até mesmo alcançá-los com a graça que você foi alcançado por Cristo. Entretanto, há certas situações que diz respeito à nossa fé, que nessas situações aí não existe um outro termo, uma outra questão, não existe nenhum tipo de bifurcação nessas questões. A única alternativa é você obedecer a Deus. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, disse: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então há certos momentos em que o seu amor por Cristo deve estar acima da honra que você deve dar aos seus pais. E existem então certos momentos que isso pode acontecer, quando os seus pais, ou a sua mãe, ou o seu pai pedir para você renunciar à sua fé, algo que é extremamente intrínseco ao seu coração, que não tem jeito e alternativa. E aí nessas situações você tem que estar pronto para obedecer a Deus e jamais renunciar à sua fé em Jesus. Eu sei quando eu não posso obedecer a eles. Você sabe e você deve saber quando você não pode obedecer aos seus pais. Quando ele requer de você que você renuncie à sua fé no Senhor Jesus. Aí você precisa, meu querido irmão, estar pronto para ser lançado fora de casa por causa do amor que você tem por Cristo, de jamais renunciar à sua fé em Cristo. E aqueles então que vivem com fidelidade, amando a Deus acima da família, terão longa vida, vida boa, mas também encontrarão uma família de muitos pais e de muitos irmãos, que é a igreja. Quantos de vocês, por exemplo, não estão aqui com seus pais, que têm pais ou mães que não são tementes a Deus, mas que aqui na IPBU, nessa igreja, vocês têm irmãos, pais, líderes, anciãos, que têm cuidado de vocês, que vocês têm encontrado o conforto da família cristã, o amor dos seus irmãos e dos seus pais espirituais. Os seus pais espirituais. Uma razão, irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho. Porque no Senhor, veja, o unigênito de Deus, Cristo Jesus, ele obedeceu ao Pai até a morte.
até a morte. Devemos, portanto, seguir o exemplo dele. Os filhos devem também seguir o seu exemplo dele. Um trato duro, um trato difícil, uma vontade dura, porque o texto de Isaías diz que Deus agradou moeu o seu filho por causa de nós, mas diz que o seu filho foi obediente, e obediente até a morte. Filho, você quer ser obediente ao seu pai? Olhe para a cruz. Jesus, o unigênito de Deus, foi obediente até o Calvário. Filha, você quer obedecer ao seu pai? Olhe para Jesus Cristo, olhe para a cruz. Ele foi obediente ao Pai até a morte, e esse exemplo deve ser seguido por todos nós. Se queremos obedecer e ter uma vida santa de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos centralizar sempre Cristo em nossa vida, a cruz de Cristo sobre as nossas vidas, e entender que isso é o modelo a ser seguido. Pedro mesmo foi tentar Jesus dizendo: Jesus, não há necessidade do Senhor ir para a cruz. Então Jesus o repreendeu dizendo: eu vim aqui não para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade daquele que me enviou. Nossa sociedade, irmãos, ela está corrompida hoje, porque a primeira coisa que os pais pensam é levar os seus filhos para o mundo, para os padrões do mundo, achando que não é pecado a desobediência, que é uma coisa simples e pequena, que não tem problema. Entretanto, a palavra de Deus diz que isso é muito sério, que isso está relacionado à adoração e à santidade, e que, portanto, os filhos precisam obedecer os seus pais, e os pais devem ensinar os seus filhos em relação a essa seriedade que vai, de fato, dizer o futuro deles. Sempre obedecendo no Senhor. O nosso mundo está tão diferente, tão corrompido, é um padrão totalmente diferente do padrão apresentado pela palavra de Deus, que quando um filho ele desobedece aos seus pais, os pais primeiramente vão achar que tem um problema psicológico e vão procurar um terapeuta, um psicólogo. Dão essa justificativa. Mas não tratam o pecado do coração que há naquele menino, naquela menina. Não dizem para eles: isso é pecado, é desobediência, e por essa razão você deve abandonar essa prática, e se você novamente caminhar, você será disciplinado, porque assim me orientou o Senhor a fazer, no amor e no temor do Senhor. Mas infelizmente os pais de hoje não estão fazendo isso, e por essa razão estão criando filhos para a morte, mesmo satisfazendo o desejo deles. Você quer matar os seus filhos? Não discipline-os, e você estará matando eles. Você quer matar os seus filhos? Não corrija o pecado dele, o pecado moral, e você vai estar matando eles. Você quer matar os seus filhos? Não repreenda o pecado deles, e você estará matando eles. Você quer matar os seus filhos? Os entregue às suas próprias vontades, e você estará matando, amaldiçoando a vida deles. Porque se o nosso Pai, o nosso Deus, fosse nos entregar às nossas próprias vontades, nós estaríamos, irmãos, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Porque os filhos devem obedecer aos seus pais, porque é uma lei natural, porque está também expresso na lei de Deus, e porque também, irmãos, está revelado no Evangelho, no Senhor. Atente para mim aqui, você, 10 considerações finais. Filhos, olhem para mim aqui. Participem do culto, escutem a pregação do Evangelho,
porque Deus também fala com vocês. Paulo aqui está chamando a atenção não é apenas de adultos, de maridos, mulheres. Essa carta que era lida no culto público da igreja em Éfeso, ele chama a atenção também dos meninos, das meninas, dos filhos, dizendo na pregação: filhos, obedeçam vossos pais. Ou seja, a criança faz parte do culto, ela está no culto, ela escuta a pregação do evangelho feita pelo pastor, ela está sendo ali alimentada pela palavra de Deus. Filhos, participem não apenas de um momento do culto, mas de todo o culto, e escutem também a pregação do evangelho realizada e pregada, feita por um ministro ordenado da palavra de Deus. Segundo, filhos, demonstrem afeição natural por seus pais. Vocês precisam honrá-los, amá-los. Portanto, demonstre afeição natural, é justo, é natural que isso aconteça. Lembre, por exemplo, de José, que depois de muito tempo, quando viu seu pai, o abraçou, demonstrando assim afeto natural de um filho para com o pai. Portanto, filho, abrace o seu pai, a sua mãe, tenha esse afeto por eles mais do que por qualquer outra situação. Terceiro, filhos, obedeçam seus pais com reverência e temor. Com reverência e temor. Você deve entender que existe honra que você deve dar para o seu pai, para a sua mãe, e que isso deve ser também colocado sobre você como uma promessa, porque se você não faz isso, a sua vida será mais curta. Por isso, honre o seu pai e a sua mãe com temor, temendo a Deus. Quarto, filhos, falem respeitosamente com seu pai e com a sua mãe. Os filhos precisam respeitar e falar respeitosamente. Nos nossos dias, irmãos, infelizmente tem filho que fala com desrespeito com seu pai, com a sua mãe, colocando o dedo na cara, dizendo o que o pai e a mãe devem fazer, e o pai e a mãe ainda se submetem a isso. Parece uma inversão de valores. O que aparenta nos nossos dias é que são os pais que obedecem aos filhos e honram os filhos, e não o contrário. Não aceite isso, pai, não aceite isso, mãe, porque o filho, ele deve respeitar você com as palavras. Eu me lembro de uma vez, eu nunca esqueço disso, e eu dou glória a Deus por isso, né? Meu pai deve estar me assistindo, ou vai me assistir depois. Que meu pai estava conversando com um seu amigo, de frente ao trabalho dele, e eu me intrometi. Eu entrei no meio e comecei a falar. Meu pai me deu uma repreensão, eu saí, mas depois voltei. Quando eu voltei, ele me deu uma disciplina. Aprendi até hoje. Minha mãe está aqui também. E eu me lembro muito bem que quando eu desobedecia e desrespeitava a minha mãe, a disciplina também chegava. E não era o cinturão, o chinelo, mas era o fio do secador. Por quê? Mas por quê? Porque não doía com o chinelo, ou com o cinturão, não doía. Aí teve que ser um outro meio. E aí a gente sentia a disciplina. A gente ri, irmãos. É engraçado, mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus pelas disciplinas que eu recebi do meu pai e da minha mãe, porque formaram o homem que eu sou.
se você não disciplinar os seus filhos, você estará entregando eles à depravação total que existe na natureza de um ser humano. Não cometa esse erro, esse pecado, essa transgressão. Eu sinto saudades das disciplinas. Quinto, filhos, vocês devem obediência imediata aos pais. Filhos devem obedecer imediatamente aos pais. Quando o pai chama, o filho vai. Quando a mãe chama, o filho vai. Não deve existir, em hipótese alguma, a ideia de um filho não se submeter imediatamente à ordem de um pai e de uma mãe. Mas infelizmente nós vivemos em um tempo onde os próprios pais cultivam e alimentam essa resistência. Pais que correm atrás dos seus filhos, mães que correm atrás dos seus filhos, que não têm autoridade sobre eles. E eu digo isso, o problema não está nos filhos, mas está no pai. O problema não está no filho, mas está no pai, que o pai e a mãe não corrigem, não orienta e não disciplina. Ou será que o filho tem mais força que você? Ou será que a criança tem mais força que você? Não tem. Não tem. Sexto, filhos, sejam submissos às orientações dos pais e ao que eles têm para ensinar. O seu pai sabe muito mais que você, a sua mãe sabe muito mais que você. Existe, portanto, um arcabouço de ensino, de padrão de vida, que já foi herdado dos avós e que você, portanto, precisa ouvir, atentar e aprender. Não vá aprender com os youtubers, não vá aprender com os influencers, não vá aprender com o mundo, mas aprenda com seu pai, aprenda com a sua mãe. Menina, aprenda com a sua mãe como ser uma mulher. Menino, aprenda com o seu pai como é ser um homem. Aprenda com o marido e a esposa, os seus pais, o que é uma família, o que é um casal. Aprenda isso. Sétimo, filhos, não exponham as fraquezas dos pais. Não exponham as fraquezas dos pais. Ah, meu pai errou, meu pai pecou. Ele vai dar conta a Deus, mas não é você que deve expor, não é você que deve colocar na vitrine o erro e a transgressão deles. Não faça isso. Lembre, por exemplo, de Noé. Noé, ele pecou, ficou embriagado, e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tiveram posturas diferentes, porque Cã expôs o pecado de Noé e foi amaldiçoado. Já Sem e Jafé foram de costas com o manto para cobrir a nudez do seu pai e não expor a nudez do seu pai. Ou seja, não expõe as fraquezas deles. Oitavo, filhos, sigam os conselhos dos pais até na juventude para o casamento. Você vai casar, escute o que o seu pai e a sua mãe têm a dizer. Você vai namorar, escute o que o seu pai e a sua mãe têm a dizer. Não comece um relacionamento antes da orientação do seu pai, da sua mãe. Não cometa esse erro de você agir e tomar ações contra a vontade deles por si próprio. Não faça isso. Escute o que eles têm a dizer, porque o que eles mais querem é o seu bem. Então, vai começar um relacionamento, vai namorar, vai casar, lembre-se, siga o conselho do seu pai e da sua mãe. Nono lugar, filhos, estejam prontos para socorrer seu pai e sua mãe quando eles precisarem. Porque um dia eles vão ficar mais velhos, vão ficar velhinhos. E é você, filho, filha, que vai socorrê-los, que vai sustentá-los, que vai criá-los, que vai ampará-los. Porque um filho, uma filha deve honrá-los até que eles partam, até que eles vão embora. Então não esqueça da sua obrigação, você que é um filho adulto, uma filha adulta, de honrar os seus pais até a morte. Até a morte. E por fim, meus irmãos,
10ª consideração: filhos, vocês nunca vão pagar o que os seus pais fizeram por vocês. Vocês nunca vão pagar o que os seus pais fizeram por vocês. E para quem tem filhos, sabe isso, né? De segurá-los no colo, indefesos, e de criá-los todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que eles cresçam. É impagável. É por isso você, filho, deve honrar o seu pai, a sua mãe, até um dia deles encontrarem com o Senhor Jesus. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: rebelião, desobediência ao pai e à mãe, rebelião é como pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus em 1 Samuel 15, 53. E nenhum feiticeiro herdará o reino dos céus. Nenhum feiticeiro herdará o reino dos céus. Então, se você vive em rebelião contra seus pais, se arrependa hoje desse pecado. Peça perdão a Deus e a eles. Restaure em Cristo essa comunhão e viva para a glória de Deus, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Fiquemos de pé e vamos orar.